Bem-vindo ao meu canal Contato Alienígena. Hoje eu vou falar sobre um assunto interessante que é sobre o Kenneth Arnold. Ele praticamente foi ele que iniciou toda essa história de discos voadores e na época quando ele estava pilotando um avião e ele viu, estava mais ou menos a 9.000 pés, né, de altura e, e ele viu 9 discos voadores indo na direção do espaço, né, do céu ali, em direção às montanhas. Então ele chegou a ver esses 9 discos voadores passando ali e ele ficou confuso porque ele nunca viu nada parecido, né? Porque ele era um piloto de avião já formado, ele tinha 9.000 horas de, de voo, né? Não era um piloto qualquer, né? E além de mais, ele era hábil e, e não teria como ele se enganar, dizer que era outro tipo de coisa, outro tipo de objeto, sendo que ele estava vendo esses discos, né? E eu sempre falo que os pilotos eles têm uma visão diferente da gente, né? Eles têm uma visão muito mais abrangente do local. Eles sabem eles sabem até por exemplo, a distância, a altura, porque num piloto ele é obrigado a conhecer isso, ele é obrigado a saber distância, ele é obrigado a conhecer isso, então ele cai com o avião, se ele não souber isso. Então, um piloto ele conhece muito bem o, o seu trabalho. Então eu sempre digo isso, que o piloto qualquer piloto, quando ele fala que ele viu o disco voador, pode acreditar, é o disco voador, porque ele sabe diferenciar entre discos voadores e outras coisas. Ele pode até se confundir, ele falou que poderia parecer com alguma coisa, mas ele estava querendo descobrir que era aquilo. Então ele vai falando o que ele tem na cabeça, né? Que nem o piloto do Nimitz que disse que era o tic-tac, que parecia com tic-tac, né? Então ele também fez a mesma coisa. Ele, como piloto, ele falou: eu imaginei isso e seria mais ou menos o que eu vi, né? Só que ele depois, quando ele foi as pessoas perguntaram para ele, repórteres, e foi a partir daí que começaram a dizer: ah, então você viu discos voadores, né? Então foi aí que surgiu a primeira frase que nós conhecemos hoje sobre de ufologia, o que é ufologia. Começou com ele. Então toda a história da ufologia começou com ele. Então tem muita gente que fala que ele viu pelicano, que ele viu passarinho, coisas assim, sabe? Os céticos, eles sempre tentam usar esse tipo de coisa para tentar tirar a gente do foco do que seria alienígena, do que seria discos voadores, ufologia, tudo. Eles tentam, tipo, tirar a gente dessa coisa, porque é interesse deles mesmo, é interesse de enganar mesmo as pessoas. Então o que ele fez? Ele fez um desenho mais ou menos, eu vou mostrar para você, que é esse o desenho dele. Ó. Ele fez esse desenho, né? Eu vou mostrar ele aqui na imagem. Ó. Ele fez esse desenho, que é o desenho da parte de cima, né? Você vendo ele pela parte de cima. E esse aqui, ó, é o disco dele você vendo ele de lado. Então, muita gente, muitos dos céticos, eles dizem que esse foi o avião que ele viu. Na verdade, esse é um avião da Alemanha. O que estaria fazendo um avião da Alemanha em território americano? Me responde. Não tem lógica, né? Então, poderia ter sido derrubado, poderia ter sido um monte de outras coisas. E, além de um avião da Segunda Guerra Mundial. Então, não tem lógica, né? Então, o que aconteceu? Muitas pessoas, quando ele falou isso no jornal, ele ficou super famoso por causa disso e tal. E muitas pessoas mandaram fotos para ele. E uma das fotos que mandaram para ele
foi essa foto que eu vou mostrar aqui para você, ó. Essa foto que mandaram para ele é de um avião, do que seria um OVNI, né? Dá uma olhada como ele é muito parecido com o desenho que ele fez. E não tem nada a ver com aquele avião, né? Aquele avião que muitos céticos, com essa mania que tem dos céticos de ficar colocando coisas que não existem, sabe? Por exemplo, se o cara vir um voador, ele é um piloto reconhecido, tem 9.000 horas de voo, você acha que o cara vai falar uma coisa que não tem nada a ver? Então, o que aconteceu? Muitas pessoas mandaram fotos para ele, fotos parecidas, né, com esse objeto, e essa é uma delas. Então, eu gostaria de você ver, ó, tá vendo? Essa foto é praticamente o que ele viu. Então, quer dizer que outras pessoas viram também, outras pessoas sabem que existe esses OVNIs. E tá aí a verdade, entendeu? E muitos dos céticos, eles tentam colocar para nós, para as pessoas que acham eles pensam que a gente é burro, sabe? Pensam que as pessoas são burras. Eu não sou burro. Então, não adianta você vir com uma ideia para mim tentando me enganar. Entendeu? Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu falo. Agora, por exemplo, se ele disse que esse disco voador, que é igual a esse aqui, é igual a esse, então é o mesmo disco voador que ele viu. Então não tem como você falar, por exemplo, as pessoas podem chegar e falar assim, ah, mas não foi ele que desenhou. Ah, foi ele que desenhou. Isso aqui é um documento que está anexado ao caso dele. E, e o que eu gosto de falar, que eu gosto muito de comentar, é que o problema o ceticismo, às vezes, ele complica a vida das pessoas. Ele complica a realidade que nós temos hoje em dia, principalmente na base da ufologia. Por quê? Porque que acontece? Quando você tem uma ideia e você não acredita naquilo, então você nunca vai aceitar. Mesmo que seja você mostrando uma foto original, a pessoa não vai aceitar. Então, no caso dele, ele não teve nenhuma intenção de ficar famoso por causa disso. Ele apenas queria saber o que era isso aí. Então ele tentou, por isso que ele revelou, ele revelou isso e tal. E naquela época, vamos pensar desse modo, como ele foi o primeiro caso que viu uma testemunha visual de disco voador, então é lógico que ele não saberia o que iria acontecer com a vida dele depois daquilo, entendeu? Então, hoje em dia, se um piloto de qualquer, por exemplo, um piloto de uma linha comercial vê um disco voador, ele não pode revelar, porque se ele revela, eles mandam embora. Por quê? Porque o cara achou que o cara é biruta, o cara tá com um problema, entendeu? Então, qual é o problema? Qual é o problema? Porque então, se você não pode revelar uma coisa só porque as pessoas vão te xingar, vão te odiar, vão dizer que não é verdade, vão chamar você de maluco, vão te mandar embora, entendeu? Então, mas essa é uma prova. Essa é uma foto que bate exatamente com a imagem que ele desenhou. Então, quer dizer que aquelas teorias que eles falam, que o Ken Arnold ele viu o passarinho, ele viu o papagaio, ele viu um monte de coisa que não tem nada a ver, entendeu? Ou viu, por exemplo, um avião da Segunda Guerra Mundial, né? Um avião da Segunda Guerra Mundial alemão em território americano. Então precisa ser muito burro, né? Fala sério, uma pessoa precisa ser burra. Então, eu gosto sempre quando eu tento mostrar as coisas aqui no blog, no meu canal, aqui do YouTube, eu tento sempre focar em buscar uma coisa real. Então, isso é uma coisa real. A foto é uma foto real. Então, como a gente vai provar que algo existe se as outras pessoas
estão tentando dinamitar tudo. Então eles querem dinamitar, praticamente eles querem destruir o assunto OVNI. Então eu estou percebendo isso já. Então o que acontece? Eu penso assim, se ele na verdade foi o primeiro caso que ele testemunha de OVNI. Se ele viu, e ele era um piloto formado, um piloto com várias horas de voo, ele não vai confundir com pelicano. Pensa bem, ele não vai confundir com pelicano. Ele pode querer dizer que aquilo parecia uma forma de um pelicano, uma forma de um disco. Mas ele sabe mais ou menos o que ele está falando. E ele desenhou como é. Ele desenhou assim, ó. Esse é o desenho dele. Se ele desenhou desse jeito, é o que ele viu. Então, a gente não tem como você ficar falando, você tentar arranjar um monte de desculpa, sabe? Tipo, alienígena, como é que os alienígenas chegaram como os alienígenas chegaram na Terra? Porra, qualquer pessoa sabe que eles não vieram do mesmo jeito que a gente anda, que a gente vai para o espaço, do jeito que a gente foi para a Lua. Se eles têm um disco voador, pensa abre a mente e pensa dessa maneira. Se os alienígenas têm disco voador e são diferentes dos nossos aviões, da nossa forma de voar, eles podem fazer outras coisas que o ser humano não tem capacidade para fazer, inclusive de conhecer buracos de minhoca. Então é natural que eles já possam estar viajando pelo espaço em busca de outras civilizações iguais a nós, iguais a deles também. Entendeu? Então eles procuram algo como nós. Você acha que, por exemplo, eu vou te dar outra ideia. Imagina que você você está em outro planeta, tá? Você está em outro planeta e você tem uma tecnologia melhor e você coloca um artefato, uma sonda espacial muito mais avançada que a nossa e descobre o planeta Terra. O que você vai fazer? Você vai fazer assim, você faz a mesma coisa que nós fazemos quando formos para a Lua. Eles vão vir para a Terra para conhecer a nossa Terra, mas eles não vão chegar aqui e vai falar assim, nós chegamos, nós estamos aqui. Não, eles não vão fazer isso, porque a mente deles é diferente da nossa. Eles não querem, tipo, ferrar a nossa cultura, destruir a nossa cultura, porque eles sabem que esse tipo de invasões deve ser normal no universo. Tipo, você entrar num planeta, invadir um planeta, destruir um planeta, como aconteceu com os indígenas, por exemplo, como aconteceu com os índios no Brasil, como aconteceu com os astecas. Os astecas foram dizimados por doenças dos europeus. Imagina uma raça muito mais evoluída que a Terra descer aqui no nosso planeta com uma biologia superior à nossa. O que vai fazer? O que vai acontecer? Vai morrer milhões de pessoas, como está acontecendo com a doença do coronavírus. Então você está vendo aí quantas pessoas estão morrendo. A mesma coisa aconteceu com os índios. Os índios morreram do mesmo jeito. Morreu um monte de índio. Foi praticamente várias tribos foram extintas. Então isso prova que uma invasão, no caso de uma invasão de homens brancos, ou uma invasão de europeus, uma invasão de outro planeta, vai ser a mesma coisa. Eles vão destruir a nossa raça. Por quê? Porque a biologia deles é um pouco mais avançada que a nossa. Eles devem ter outros tipos de doença, e a partir desse tipo de doença, eles podem matar a nossa civilização. Eu já cansei de falar isso aí. As pessoas não dão muito valor no que eu falo, porque as pessoas acham que eu sou maluco. Então eles querem, quando eu falo alguma coisa, parece que é uma coisa que eu estou inventando, mas não é que eu estou inventando. Eu estou me baseando em fatos históricos, principalmente o fato histórico de qualquer civilização que vem de outro, que viaje para um outro local, ele vai levar doenças. Não esqueça de deixar seu like, inscrever no meu canal e deixar seu joinha no meu vídeo. Até mais.